Convenções eleitorais deste ano termina em 5 de agosto, na quarta-feira. Muitos partidos aproveitam esse fim de semana, então, para fazer suas reuniões e oficializar os registros de candidatos. Foi o caso do Partido Missão, que fez o evento aqui em São Paulo para dar visibilidade a Renan Santos. Detalhes na reportagem de Matheus Dias. Depois de uma convenção modesta, realizada de forma remota há 2 semanas, para confirmar a candidatura de Renan Santos à presidência, o lançamento do plano de governo de Modesto. Modesta, né? Deixa eu explicar uma coisa, pessoal. Tudo aquilo que vocês veem de eventos políticos, convenções, aquilo lá não é oficial, tá? Aquilo lá, eles fazem a reunião online poucas horas antes. Dão ok, manda pro TSE e faz um evento festivo, entendeu? A gente fez o online dia 20 e deixou a festa pra hoje. Basicamente todo mundo faz isso. Não teve nada. O Congresso Nacional do Partido foi realizado na Casa de Eventos Complexo Tempo, no bairro da Moca. O evento teve loja do partido com direito a bonés vendidos a R$100 e bonecos a R$500. Cardápio de bebidas com latas de cerveja vendidas a R$18 e pacotes open bar. O evento teve a venda de ingressos ao público, com valores que variaram entre R$94 e R$7.000. Os valores chamaram a atenção porque o Partido Missão conta com um orçamento reduzido de R$3,3 milhões do fundo eleitoral para distribuir entre as candidaturas, com exceção da campanha presidencial. Assim, o evento de lançamento do plano de governo pode ser interpretado como mais uma tentativa de levantar fundos para a campanha. Renan Santos chegou a realizar uma vaquinha virtual para a campanha que, segundo levantamentos da sigla, já arrecadou 1,17 milhão. O plano de governo, denominado de Livro Amarelo, também estava à venda e continha o que o partido defende seguir em caso de vitória nas urnas. Trechos em destaque como a desfavelização do país em 10 anos, reformas do Estado voltadas à sustentabilidade fiscal, com meta de gerar uma economia de mais de R$1 trilhão em 5 anos, medidas de combate ao crime organizado e a substituição do Bolsa Família por um modelo de frentes de trabalho. A princípio, sem extinguir os projetos sociais, segundo o candidato à presidência, Renan Santos. Quem não tem condições econômicas de cuidar da sua própria família, não tem uma cidade que dispõe de atividade econômica. E quando eu circulei pelo interior do Brasil, especialmente todo o Nordeste, toda a região Norte, não há atividade econômica. O Bolsa Família se torna o último recurso que a família tem para continuar subsistindo. E nós não somos pessoas cruéis, muito pelo contrário, essas pessoas nós vamos manter os programas sociais. A questão é que haverá, por parte do governo federal, uma intenção, uma força ativa em levar desenvolvimento econômico, especialmente para essas regiões. As pautas prioritárias da campanha, porém, partem da área fiscal e segurança pública. Agenda fiscal, uma reforma fiscal que retire o Brasil da rota de colisão. O Brasil está quebrando, o Brasil está indo para uma rota de dominância fiscal nos próximos 2 anos, ou seja, os juros vão explodir, vamos ter uma crise inflacionária, então nós temos que fazer profundos cortes de gastos já na transição. E maior autonomia para a polícia militar. Centenas de pessoas morrem todos os dias nas mãos do crime. Então essa eu quero a colaboração de todas. E aí espero que o Supremo e o Congresso Nacional se comportem de maneira republicana como eu me comportarei. Segundo Renan Santos, o partido deve apresentar ainda um candidato ao governo de São Paulo, mas o anúncio deve ser realizado apenas na semana que vem. Um dos principais nomes na legenda, o deputado Kim Kataguiri, recentemente desistiu de concorrer ao governo paulista e vai buscar a reeleição ao Congresso. O deputado que defendeu que uma das principais medidas para se diminuírem os gastos federais é mudar as regras para emendas parlamentares. Quanto mais o parlamento aprova medidas de arrecadação, mais aprova imposto, maior a receita para transformar em emendas nos seus estados. Nós vamos mudar essa lógica. As emendas vão ser uma porcentagem das despesas livres, discricionárias. Ou seja, em vez de ser quanto mais imposto você cria, mais emenda você tem, vai ser quanto mais gasto obrigatório você corta, mais emenda você tem. Durante o evento, a legenda também oficializou os candidatos aos governos estaduais, até o momento, em 9 unidades federativas. Gesualdo Almeida volta aqui com a gente para comentar esse assunto. Gesualdo, com esse prazo terminando já na quarta-feira, agora a corrida de fato é para fechar esses vices nas chapas e sacramentar as últimas alianças. Danúbia, quem fez, quem não fez faz mais, né? Acaba quarta-feira a possibilidade de qualquer registro. Alguns ficaram pelo caminho, alguns que alçavam cargos maiores deixaram de fazê-lo. Vamos citar o próprio Kim Kataguiri, que no primeiro momento assanhou-se em ser candidato a governador e viu que não era viável. No âmbito nacional, Joaquim Barbosa, Aldo Rebelo e tantos outros nomes que colocaram-se à disposição e acabaram não se consolidando como nomes viáveis e, portanto, abortando essa perspectiva eleitoral. O Renan Santos surge como um nome alternativo a esse establishment político que nós temos hoje. Tivemos o lançamento da sua campanha agora, da sua candidatura agora oficial, nessa balada eleitoral, com combos, com bebidas, com música, um modo muito diferente daquilo que é habitual. E o Renan Santos quer vestir essa carapuça de ser o diferente, de ser essa possível terceira alternativa aos nomes polarizados de Lula e de Flávio Bolsonaro, com os quais ele não tem compromisso nenhum e tem batido pesado. Ele tem sido esse nome que tanto acusa o lulismo quanto o bolsonarismo de serem apenas polos invertidos da mesma situação política e tende a surfar. Conversei com alguns marqueteiros que dizem que ele tem um apoio muito expressivo entre os mais jovens, uma comunicação digital muito grande, e que a tendência é que ele chegue até 10%. Não tem, nesse momento, uma candidatura a presidente viabilizada, com vistas a uma vitória, mas passa a ser um nome de realce nacional, com vistas, inclusive, em 2030 ou outro cargo intermediário nesse período eleitoral. Será, talvez, a grande diversão dos debates eleitorais, com esse seu jeito muito contundente de falar, e, como ele disse, estraçalharia os seus adversários nos eventuais debates. Tende a crescer, claro, vai ganhar muito votos nessa pirâmide mais baixa do público eleitoral dos jovens, e esses jovens que estão absolutamente desgostosos com tudo que a política tem mostrado ao longo dos anos, que querem mudança, e ele, Renan Santos, se apresenta como o grande nome dessa mudança. Lembro também um detalhe, o Movimento Brasil Livre começa lá em 2016, 2017 com o enfrentamento ao governo Dilma, se consolida, entretanto, com nomes em partidos políticos que não são alinhados necessariamente com eles, e agora conseguiram lançar um partido, Missão, o que Jair Bolsonaro, quando era presidente da República, não conseguiu. Mostra, portanto, um engajamento. Vamos lá, né? Algumas coisas legais, outras, né? Uma balada do combo, né? Tipo, mano, pelo amor de Deus, assim, só vendia cerveja no evento. Uma união muito grande desse movimento, agora partidário.
Depois, alguns dizem que pode ter 10. Meu amigo, as últimas 2 pesquisas ele já pontuou isso. 7,8 na Atlas, 9 na Real Time. Pelo amor, meu. E com um nome a candidato a presidente da República e 9 nomes candidatos a governo do Estado. Todos ainda sem grande expressão ou possibilidade nesse momento, mas se tornando uma viabilidade a essa polarização política que enfrentamos. Gesualdo, queria insistir nessa questão do Renan, porque entre alguns objetivos que ele traçou, por exemplo, redução de homicídios em menos de 10 mil por ano, garantir que o juro não ultrapasse os 6% no Brasil, que nenhum estado brasileiro tenha mais gente no Bolsa Família do que no trabalho formal ao final do governo dele, entre outras citações, propostas que ele apresentou. E até acabar com favelas, ele teria um prazo, né, para acabar com as favelas aqui no Brasil. São propostas que parecem, de algum modo, distantes da realidade nesse primeiro momento. E outro ponto que chama a atenção foi que ele disse, vamos matar quem roubar. Esse tipo de discurso, ele vai funcionar para essas classes mais jovens, que têm demonstrado esse apoio a ele nesse momento, Gesualdo? Porque é um discurso bem pesado, né? Eu queria morar nesse país, nesse livrinho amarelo, de capa amarela, que está sendo vendido, inclusive, como sendo o grande país do futuro. É muito difícil a realização. É discurso, né, Renato? São promessas. E promessas, quanto mais longe, dizia Fernando Pessoa, quanto maior for a possibilidade de sonho, maior serão os atingimentos das pessoas, né? A concepção desses sonhos. Por exemplo, vamos pegar uma fala dele. Juros a 6%. Ele se esquece, entretanto, que a Constituição Federal, quando foi criada em 88, limitava lá no artigo 192, o parágrafo 3º, que eu usei muito quando advoguei na área bancária, a limitação de juros em 12% ao ano. Era a previsão constitucional, que nunca foi aplicada, sob o argumento de que faltava regulamentação. E que depois, durante os governos do PT, esse artigo 192, parágrafo 3º, foi extirpado da Constituição por emenda constitucional. Não é fácil enfrentar o mercado com juros de 6%. Aliás, limitar o juro em 6%, o Brasil deixa de ser atrativo, inclusive, para inversões e investimentos internacionais. Falar que bandido morto, nesse discurso dele, bandido morto é bandido bom é bandido morto, que vai matar quem roubar, é um discurso que vem ao encontro dessa onda azul da América Latina. Todos esses candidatos da direita que venceram eleições na Colômbia, na Bolívia, recentemente no Peru, vieram com esse discurso muito forte de combate à criminalidade, pagando olho por olho, dente por dente, como se nós voltássemos à época medieval. E isso, aos olhos de uma juventude que está absolutamente alheia ao mercado de trabalho, que tem dificuldade de melhoria profissional e que está à mercê da criminalidade, pode ter... Ai, meu Deus do céu, cara. Quanta bosta, quanta merda. Deixa eu te falar uma coisa, meu caro. Se você quer viver no país do livro amarelo, então eleja Renan Santos, presidente do Brasil, cara. Veja só, a gente quer um livro de propostas. Coloca metas pra isso, né? Do que poderia ser feito em coisa de 4 anos, de 10 anos no caso de desfavelização. E o cara diz, eu queria morar no país desse livro. Que bom que você queria morar no país desse livro. Então, coloque Renan Santos na presidência da República. Que o que tá lá vai ser aplicado. Será aplicado. Outra coisa, ele falou, não pode limitar os juros porque geraria falta de investimento estrangeiro, cara. Meu amigo, se você vai comentar alguma coisa na TV, você tá aí na Jovem Pan, eu trabalhei na Jovem Pan por quase 1 ano, você ao menos pesquise as coisas pra não falar besteira e não passar vergonha. Ninguém falou em limitar os juros ou abaixar os juros na marretada, mas falou que em 4 anos o objetivo é que os juros caia. Oh, meu Deus! Que fala absurda, né? Que fala fora da realidade, não é mesmo? Falar que os juros tem e vai abaixar durante um governo Renan Santos, por quê? Porque ele vai cortar gasto. A partir do momento que ele passar a PEC da transição, que ele está falando qual é, que ele está debatendo abertamente em todo o período pré-eleitoral e eleitoral futuramente, fala o projeto, fala qual é, fala o que ele faz, fala a economia que gera. Ué, você quer mais o quê, cara? Assim, primeiro, vá pesquisar, por favor, antes de falar besteira na televisão, beleza? Teve também um comentário, eu vou responder os IVPix em instantes. O Antônio Tabet tweetou: o Renan Santos, fundador do MBL e candidato do Partido Missão, está fazendo exatamente o que Romeu Zema e Flávio Bolsonaro deveriam fazer, mas o rabo preso não deixa. Radicalizar o discurso para fincar a bandeira no imaginário da candidatura antissistema. Ser franco-atirador nos dias de hoje pode ser providencial para quem corre por fora, ainda que a postura cobre um preço mais para frente. Nesse cenário, Lula e Caiado, da velha política, deveriam se portar como os adultos na sala e deixar a briga rolando no play. Agora, o resultado disso, numa sociedade polarizada, digital e cada vez mais ignorante, ninguém sabe. Ó, basicamente assim, tá? Por que eu coloquei esse tweet aqui pra vocês verem, né? Que ele está falando que Renan Santos está fazendo o que Flávio Bolsonaro e Zema não fazem, que é um discurso firme e radical. E olha só quem fez também e está falando sobre isso, tá? É o Paulo Figueiredo. O Paulo Figueiredo, galera, ele adora dizer que ele é só um jornalista, que ele é só um comentarista político e tal. Beleza, ele é um jornalista, tal, é um comentarista político, mas ele também é um agente político e ele atua, sim, na campanha de Flávio Bolsonaro, né? Ficou lá do lado do Flávio Bolsonaro, em coletiva, articula pra ele no exterior, é um membro da campanha, né? Ele tenta colocar, às vezes, esse... não, eu sou só um comentarista aqui de fora. Não, só um membro da campanha. Mas vamos lá. Ele
É um cara que eu reputo uma inteligência a ele, né? Apesar de discordar aqui das coisas que ele fala, principalmente desse alinhamento ao bolsonarismo que ele tem e tudo mais, enfim. Ele disse o seguinte, tá? Ele tá fazendo a crítica à campanha do Flávio Bolsonaro, falando o seguinte: pergunto-me se os gênios estrategistas que inventaram esse papo de jogar o Flávio Bolsonaro para o centro, acenando para pautas feministas, estão acompanhando alguma coisa da política do Reino Unido. Spoiler, não sabem nem apontar o Reino Unido no mapa. Ele diz, né, que... Eu vou ler o texto dele, depois eu vou comentar, tá, rapaziada? Deixa eu explicar o básico em 2 minutos que você precisa saber. Durante décadas, a política britânica foi dividida entre trabalhistas e conservadores, uma direita aristocrática, limpinha e bem comportada. Até que surgiu o radical maluco, Nigel Farage, e bagunçou todo o tabuleiro. Farage passou anos no Partido da Independência do Reino Unido e fez o impensável e impossível. Forçou a realização do referendo do Brexit em 2016 e tirou o Reino Unido da União Europeia. Depois criou o Brexit Party e transformou tudo no atual Reform UK, um partido de direita nacional populista chamado de extrema-direita pela mídia, claro. O efeito foi devastador, o Reform engoliu e destruiu os conservadores tradicionais. Hoje o Reform UK vive empatado ou à frente dos trabalhistas nas pesquisas, os dois oscilando entre 22 e 28, enquanto os conservadores estão na casa de 18 a 20 em queda livre. A direita limpinha centenária está implodindo diante dos nossos olhos e pode simplesmente deixar de existir. Aí entra a surpresa, Rupert Lower. Ele foi eleito deputado pelo Reform em 2024, mas rompeu com Farage, dizendo que o partido havia se tornado moderado demais e traído as causas originais. Fundou o Restore Britain. É um partido ainda mais à direita, que passou a ser chamado de extrema-direita e que deslocou a janela de Overton de forma brutal. O partido tem poucos meses de existência formal, já está abocanhando um percentual cada vez mais respeitável dos votos no Reino Unido, enquanto a velha mídia, obviamente, arranca os pentelhos das calcinhas. Ele fala esses termos aqui, é que ele é tiozão, né, meu? Mas aqui não tem um politicamente correto, né, mas enfim. Na eleição para o prefeito de Greater Manchester, agora no finalzinho de julho, a maior by-election da história britânica e o primeiro teste eleitoral importante de Andy Burnham se tornar primeiro-ministro pelo Partido Trabalhista, o Restore recebeu 46.289 votos, ou 8,7%. Ficou em quarto lugar e superou os conservadores, que terminaram com 5. Em quinto, com 7,7%. O resultado acendeu um alerta entre os quadros do Reform, e muitos já entenderam a insatisfação do eleitor de direita com acenos a pautas que não fazem parte do nosso movimento. Sem esses votos, a chance do Reform vencer as próximas eleições gerais diminui consideravelmente. Hoje mesmo, porém, Lowe gravou um vídeo convidando Farage a uma união contra a esquerda, desde que a Reform retorne às pautas tradicionais e mais duras da direita, que fizeram o partido atingir o tamanho que tem hoje. Trump, onda azul da América Latina, UK, Europa, assim como foi na primeira onda nacional populista iniciada na década passada. A direita chamada bolsonarismo do Brasil está inserida em um movimento global que tem, claro, algumas diferenças, mas muitas similaridades e, portanto, lições. Quem não acompanha o que acontece no mundo vai ficar mais perdido que daltônico resolvendo o cubo mágico. E a principal lição é clara. As pessoas estão cada vez mais revoltadas com o establishment e querem candidatos que expressem essa revolta sem filtro. Moderação e bundamolismo custam eleições, seja no Reino Unido, seja no Brasil. Aqui, rapaziada, está absolutamente claro o que o Paulo Figueiredo falou. Eu concordo em absoluto, tá, com o que ele disse. O ponto da análise dele que está errada, na análise dele, é que não é que estão jogando o Flávio Bolsonaro para o centro. O Flávio Bolsonaro e a trajetória política dele, deste vagabundo, ladrão, é a de um político do Centrão. Esse sujeito era ligado à banda podre do Rio de Janeiro, fez política assim a vida inteira. Foi eleito deputado estadual no Rio de Janeiro aos 20 anos de idade, 21 anos de idade, e passou a sua trajetória inteira fazendo rachadinha, cometendo crimes aí dos mais diversos, se aliando a tudo que tem de mais podre. Né? A rachadinha, o peculato, que era inclusive tocado pelo pai dele. Então, cara, você espera o que disso? Veja esse bosta lá como senador. Votou a favor do fundo eleitoral lá várias vezes e todas ele, errei, apertei errado. Foi contra a CPI da Lava Toga, então a posição dele sempre foi essa de centrão. Sempre foi. Não adianta só culpar os marqueteiros. Marqueteiro, vamos lá, marqueteiro não vai fazer milagre quando o produto é uma bosta.
O produto que vocês têm, esse Flávio Bolsonaro, é uma bosta. É um incapaz. É um incapaz. Vocês tinham o Jair Bolsonaro que, com todos os defeitos dele, que todo mundo aqui da live sabe, todo mundo sabe, o senhor Jair Bolsonaro, ao menos ele tinha um carisma, e ele soube aproveitar o espírito do tempo do qual ele construiu, né, e soube ser o cara ali que conversava com o espírito do tempo de 2015 a 2020, a 2019, 20. E por ter esse carisma que ele tinha, ele conseguiu chegar onde chegou, chegar à presidência da República. E depois, por não ter projeto, por causa dos seus rolos do passado, vamos chamar assim, né? Por causa dos seus rolos do passado, por causa do seu filho vagabundo Flávio, ele jogou tudo isso e toda a esperança das pessoas na lata de lixo. É isso. E ele foi lá e perdeu a eleição. E vocês não aceitam isso. Aí tem que falar, não, é porque a urna foi fraudada. Ah, é porque não sei o que, a gente roubou, perdeu. Não, vocês perderam por incompetência desta bosta do governo. Que foi o governo do Jair Bolsonaro. Vocês ficam o tempo inteiro falando do Bolsonaro hipotético. É o Bolsonaro hipotético. É o Bolsonaro do presídio de Pedrinhas e de não sei o que. Bolsonaro não fez nada disso. Nada. Ai, mas o STF não deixou. Vocês ficaram o tempo inteiro sendo ombudsman do próprio governo. Ombudsman do próprio governo o tempo inteiro. Ah, eu não consigo fazer. Ah, eu não consigo. Por quê? Porque não tinha plano nenhum. Mas ao menos, eleitoralmente, vocês tinham um produto que conversava naquele momento com o espírito do tempo. Com um sujeito que tem um carisma. Tem um carisma grande. Tá? Tem um carisma grande. Eu tive com o Jair Bolsonaro, acho que 2 vezes. A primeira vez que eu vi ele foi em 2015. Nem lembro se eu já contei essa história. Foi em 2015. No Salão Verde da Câmara dos Deputados. Uma das minhas primeiras vezes em Brasília. 2015, acho que fevereiro, março. E tinha um pessoal ali em volta dele e tal. Aí tava todo mundo fazendo pergunta pra ele e ele me respondendo, assim, bastante simpático. E eu lá falei, cara, fiz uma pergunta. Posso fazer uma pergunta? Fala aí, garoto, fala aí, pô. Falei, por que você falou que você queria fuzilar o FHC, tinha que ser fuzilado por causa das privatizações? Você não é a favor das privatizações? Fiz essa pergunta pra ele. Ele ficou meio desconcertado ali, não sabia muito bem como responder. Ele deu uma resposta. Não, eu tava criticando a maneira que foi feita ali, que foi vendido ali a preço de banana. Eu não fiquei muito contente ali com a resposta, né? Achei bastante... Claramente ele falou uma merda, ele era contra privatizações, e depois ele tinha que se adequar ao espírito do tempo, que era pró-privatizações, certo? Aí ele, não, era uma forma. Não era, né? Talvez se fosse mais honesto dele falar, eu era contra, pô, mas eu mudei aí, pô. Seria melhor, mas ele não falou isso. Eu fiquei meio assim e tal, né? Beleza, fui lá e tirei uma foto com ele. Eu fui até tirar foto com ele, e eu me lembro disso que na hora que eu coloquei a câmera assim, tava com a luz meio ruim. Aí ele, não, pô, garoto, vem pra cá aqui, ó, vira aqui que a câmera fica melhor aqui, pô, vira aqui. E tirou a foto comigo. Foi bastante simpático. Eu saí de lá e falei, pô, o cara é simpático ali. Foi atencioso ali com o pessoal que tava em volta dele. Enfim, essa foi ali o meu primeiro encontro com o Jair Bolsonaro. Por que eu contei essa história toda? Pra dizer que o carisma dele era um negócio ali nítido, né, nele. Era algo... Era algo que não era uma forçação de barra, entendeu? Não era uma forçação de barra. Cadê essa foto? Eu tenho essa foto aqui. Tem essa foto. Depois eu mostro aqui. Mostra a foto. Não, agora vai ser difícil de pegar. Ele tinha isso exatamente. De maneira... Saltava, assim, o carisma dele. Então, assim, ele tinha um produto que era eleitoral, adequado ao espírito do tempo, com uma figura muito carismática. Ponto. Era isso. Agora, o que vocês têm hoje com o Flávio Bolsonaro é uma bosta. É um pedaço de bosta enlatado. Não adianta tentar colocar
um outro rótulo. Não adianta tentar colocar um outro frasco. Ainda vai ser bosta dentro. E sendo bosta, não há o que fazer. Não adianta, é a comunicação. Igual eu falava no governo Bolsonaro, o problema é a comunicação. Não, é o governo que é uma bosta, porra. Não é a comunicação. Entendeu? A mesma coisa agora, não são os marqueteiros. É o produto. É o produto. Gostou desse corte? Então não se esqueça de deixar seu like e de se inscrever no canal para mais vídeos como esse. Te vejo no próximo vídeo.